O que as ideologias causam na interpretação profética? Qual seria a melhor ideologia para interpretar a Bíblia e as profecias? A de esquerda ou a de direita? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E você talvez esteja aqui porque está animado com o título desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo complicado de falar, porque talvez vai mexer com o gosto e preferência de algum inscrito aqui, de alguém que está nos assistindo. Mas o meu objetivo aqui não é ofender e nem denegrir, essa palavra já não pode falar, né? Não é menosprezar nenhum tipo de pensamento, mas tentar mostrar a cosmovisão bíblica sobre a interpretação profética. E qual o problema da gente defender um viés de esquerda e um viés de direita sendo cristão, ok? Mas antes de falar sobre esse assunto, gostaria de convidar você para se inscrever no canal, se você não é inscrito. Nós já passamos aí, graças a Deus, a 20 mil inscritos e eu quero já agradecer você que já é inscrito no canal. Eu também gostaria de pedir para que você me seguisse lá no Instagram. Eu estou tentando usar mais aquela rede social para poder ter mais interação. Aqui nós vamos ficar mais no campo profético, doutrinário, teológico. E no Instagram eu quero apresentar um pouquinho mais da minha família, quem é o Adriano, né, o pastor, o dia a dia. Então me segue lá, @Cicilio7. Essa semana que gravei esse vídeo está uma semana um pouquinho tensa, né? E desde já quero que vocês orem pelo um pai de um amigo nosso, né? Vocês conhecem o pastor Michelson Borges. Nós estamos aqui uma torcida, orando para que o pai dele melhore. E eu não sei, talvez a gente não vai conseguir fazer a nossa live do Adventismo Decifrado, tá? É um problema delicado de saúde. Então eu gostaria de pedir as suas orações para o nosso amigo aí, o pastor Michelson Borges, né? Que o pai dele venha melhorar e sair dessa situação, tá certo? Então coloque ele nas suas orações. Bom, esse vídeo aqui não é sobre política, apesar que vai envolver política, né? E eu, como um pastor adventista, eu sou apartidário, eu não defendo sigla de partido. O que eu defendo aqui é uma ideologia, a ideologia eterna, a ideologia do evangelho. Mas na sociedade nós temos diversas ideologias, né? E mais no espectro político nós temos aí a ideologia da esquerda e uma ideologia da direita, tá certo? Qual que é a ideologia que mais está ligada ou está mais conectada com a Bíblia, com a cosmovisão bíblica? Sabe qual é? Nenhuma delas. Aí talvez você deve estar pensando assim, ela vem com aquele discurso, né? Nem de esquerda nem de direita, é para cima, né? Não é bem assim que eu quero abordar esse tema. Eu quero abordar nesse vídeo o problema de você se rotular, defender uma ideologia política, né? E depois se dizer que é cristão. Então alguma coisa aí vai soar errado, incoerente, tá? Então vou tentar explicar aqui, não quero fazer um vídeo muito longo, tão profundo, mas eu acredito que vai esclarecer um pouquinho a ideia dessa questão de cosmovisão, ideologia e cristianismo, tá certo? Então vamos lá. A minha primeira sugestão aqui é que você pesquise sobre a ideologia que você gosta, né? Se você tem uma atração mais para a ideologia da esquerda, então eu quero assim dar uma sugestão e algo assim importante. Você precisa conhecer todos os pormenores dessa ideologia. Quem foi o fundador, quem são os filósofos, pensadores, quem colocou em prática, como surgiu. Então isso é muito importante. E eu tenho lido muito a respeito da ideologia da esquerda. E tem algumas coisas ali que não me agradam, eu vou ser bem sincero para você, ok? Mas se você é aquela pessoa que te atrai à direita, a direita parece que soa mais cristã, né? Então eu também faço a mesma sugestão. Comece a pesquisar, ler mais sobre o assunto, tá certo? E tente despir, né, de certos preconceitos e aprenda, leia, estude sobre as duas posições. Isso vai te ajudar a ter uma visão maior sobre as coisas. Então, antes de você se rotular que é de esquerda ou de direita, estude mais sobre o conceito. Outra sugestão que eu lhe dou é tomar cuidado em defender uma ideologia como verdade absoluta. Nem tanto a esquerda nem a direita elas possuem uma verdade absoluta. Quem é cristão já sabe que a única verdade absoluta que nós temos é Jesus Cristo.
ok? Então tome cuidado para defender alguns pontos de uma ideologia e de repente aceitar o pacote por completo. E isso é perigoso, né? Muitas vezes nós compramos certas coisas, né, no mercado e tantos outros lugares por causa de alguns itens, né? E vem coisas que a gente não gosta no meio, né? E muitas vezes acontece isso com essas ideologias, tanto direita quanto esquerda. Nós defendemos algumas coisas, alguns pontos, mas acabamos gostando da ideia e nos rotulamos como esquerdistas, como direitistas e abraçamos um pacote todo. E aí tem um problema. Abraçar todo o pacote é um problema sério para o cristão. E por que seria um problema abraçar o pacote todo, tanto da esquerda como da direita? Vamos falar um pouquinho da esquerda. Tá? Se você já leu alguma coisa, com certeza vai entender aqui mais facilmente o que eu vou dizer. A esquerda ela tem uma preocupação muito bonita, é cuidar dos desfavoráveis, dos mais pobres, né, da classe mais pobre. Enfim, a esquerda tem esse viés de cuidar dos oprimidos, daqueles que de alguma forma eles não tiveram oportunidades, enfim. Isso na ideologia de esquerda é algo muito bonito. Veja, defender os pobres não é algo novo. Isso você já encontra no cristianismo. O cristianismo ele precede a ideologia da esquerda, né? Muito divulgada por Gramsci e Engels e com seus cofundadores aí, Marx e tantos outros que acreditavam que precisaria haver uma revolução da classe dos trabalhadores, das classes dos menos favoráveis, né, contra aqueles que eram os opressores, né, a elite. Mas entenda, já no Evangelho você já encontra esse cuidado com os pobres, né? Você vê esse cuidado já com a igreja primitiva, cuidando das viúvas, das pessoas desamparadas. Então, assim, admirar certos pontos de uma ideologia não há problema. O problema é achar que aqueles pontos eles são revolucionários e aquilo é uma verdade absoluta. Mas na verdade não é, porque esse conceito você já encontra no cristianismo. Então, se você é cristão, você já tem o dever de se preocupar e cuidar dos mais pobres. Você não precisa defender um partido político, uma ideologia, para poder fazer algo que o cristianismo, que Jesus já lhe ensinou. Agora, se você tem uma atração mais pela direita, né? E tem dentro da ideologia da direita há um conceito conservador, podemos dizer assim, tem coisas boas, né? Por exemplo, o cuidado da propriedade particular, né? O liberalismo na questão do comércio, é algo interessante, isso é muito bom, isso estimula a produtividade, o ganho, ok? Mas em contrapartida, nós temos um problema sério ali, né? Porque muitas pessoas, pela ganância de conquistar e ter dinheiro, ter recursos, pisam nas pessoas mais pobres, né? Então perceba que nós temos problemas tanto para um lado, tanto para o outro lado. E esse conceito de conservadorismo e de liberalismo, isso é muito claro na Bíblia, né? Jesus fala de uma parábola dos talentos e a pessoa tinha que pegar o talento e multiplicar esse talento, né? A relação de venda, mercadoria, comércio livre, isso é algo amplamente defendido e orientado pela Bíblia. Então, antes de dizer que isso é uma verdade absoluta, que o conservadorismo, a ideologia direita trouxe, né? Veja, isso é interessante, mas a Bíblia já falava isso. Vocês estão percebendo o que eu quero dizer? Que essas ideologias que querem pregar transformações sociais, que querem de alguma forma dizer que elas são a solução para o mundo que vivemos, eles estão atrasados. Porque a ideologia cristã, a cosmovisão cristã de mundo, já estava falando sobre a transformação. Aliás, falando em transformação, quando você olha para muitos ideologistas de esquerda e de direita, você vai ver que eles querem uma transformação. Mas a verdadeira transformação social só vai acontecer quando o indivíduo for transformado. E a melhor ideologia que transforma o coração das pessoas é aceitar Jesus como seu Salvador. Essa transformação ela tem ocorrido ao longo da história em diferentes lugares, ok? É uma verdade absoluta e universal.
diferente dessas ideologias, que são bem aceitas ou colocadas em prática em alguns lugares, e outros lugares não dão certo e não funcionam, e aí começam a dar desculpas de que foi mal implantada aquela ideologia. Mas a verdadeira transformação só acontece com a pregação, com a vivência do Evangelho, aceitando Jesus no coração. Interessante que ambas ideologias, elas criam ídolos. Tanto da esquerda nós encontraremos grandes ídolos, e também na direita, grandes ídolos que de alguma forma eles tentam ali dominar a sociedade. Então tome cuidado, né? Porque pode ser que você esteja seguindo alguns ídolos, né? Ídolos da política, achando que aquele senhor, aquela pessoa vai trazer a solução para todos, né? E você percebe que o único a ser adorado, o único que vai trazer solução para este mundo é Jesus Cristo. Não é uma ideologia de esquerda ou de direita. Perceberam como é danoso aceitar todo o pacote ideológico, tanto da esquerda como da direita? Enquanto a esquerda está tentando destruir as estruturas injustas, custe o que custar, a direita, ela agora quer impor um reino divino aqui na Terra, como se fosse uma missão divina. E entenda que o reino de Deus vai ser estabelecido não por homens, não por presidentes e governadores. O reino de Deus será estabelecido aqui na terra pelo próprio Deus. Então pare de achar que fulano ou ciclano vão trazer solução. Então perceba que a cosmovisão, a maneira como o cristão vê o mundo é diferente dessas ideologias. Enquanto para essas ideologias o problema está nas estruturas, na sociedade, na forma como o comércio, enfim, os meios de produção são feitos ou realizados, o problema para o cristão, para o mundo, né, o problema do mundo, o cristão vê como o pecado. Então é o ser humano que precisa ser resgatado, o ser humano precisa ser transformado, não alguém vir impor certas coisas ou tentar desconstruir valores que você já possui. Tá entendendo? Agora, para concluir, eu gostaria que você pensasse a respeito da interpretação bíblica, né? O problema de ler a Bíblia com um viés ideológico de esquerda. Você sempre vai olhar para a Bíblia, se você é uma pessoa esquerdista, de que o problema não é o pecado, o problema não é o grande conflito que existe entre Satanás tentando roubar o teu coração e ele tentando construir o seu império. Você não vai ver isso, você vai começar a colocar a culpa em estruturas e formas de governo. Se você é de direita e quando você vai olhar a Bíblia, você vai começar a pensar que nós temos uma missão triunfalista de impor na sociedade, em toda a sociedade, um reino cristão, custe o que custar, com valores e princípios daquele ao qual você acredita. E não é pela força, né, nem pela espada, mas é pelo Espírito de Deus. Então, olha o problema. Quando você tem um viés diferente do que a Bíblia apresenta, uma cosmovisão que a Bíblia apresenta, porque a Bíblia apresenta o pecado como um problema, né? O mundo como um mundo corrompido por esse pecado, e que o único Salvador e Redentor é Jesus Cristo. Não é um partido político, não é uma ideia, mas é Jesus Cristo. Interessante que nós estamos vivendo em um momento de polarização, de brigas e conflitos filosóficos, né, sobre essas ideologias, mas o Apocalipse, no capítulo 13, diz que haverá uma união global, onde as filosofias, essas ideologias, elas vão se unir num propósito. Muitos vão se unir numa nova ordem mundial porque isso é favorável financeiramente para essa pessoa, ou porque agrada a questão de atender às necessidades dos mais desfavoráveis, da classe minoria. Outros vão se alinhar a esse poder global que vai surgir nesse mundo porque defende os seus interesses ecológicos. Então perceba, hoje está tendo essa briga, esse conflito, mas por trás de tudo isso está Satanás, fazendo o mundo uma massa de manobra. Então você que está me assistindo aí, pesquise mais sobre o assunto e você vai perceber de que estamos caminhando para uma destruição. Estamos caminhando para uma união que parece impossível. Assim como nós achávamos impossível um vírus parar o mundo,
Nós estamos caminhando o que Apocalipse 13 diz. Dois poderes se unem, político e religioso, com todas as suas filosofias e ideologias para tentar trazer um bem maior, um bem comum. E essa briga boba vai terminar. Só que isso é uma falsidade. Satanás vai aproveitar esse momento para poder atrair sobre ele a falsa adoração. Veja, o que é importante para você? O importante é você seguir Jesus Cristo. Nem para a esquerda e nem para a direita. Nós temos que ser aqui como equilibrados. E quando eu falo equilibrados, não estou falando de uma balança que tem um peso, né, em cada lado. Então eu sou um pouquinho de esquerda, mas eu sou também um pouquinho de direita. Então eu sou uma pessoa equilibrada. Não é desse equilíbrio que eu estou falando. Eu estou falando do equilibrista, que tem uma corda, ele está andando e ele tem algo segurando ali para poder não cair nem para a direita e nem para a esquerda. Estão percebendo? Porque a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela é uma visão diferente dessas ideologias. Então, cuidado para aceitar todo o pacote de uma ideologia. Porque nem direita e nem esquerda representa os valores eternos. Pode ser que uma tenha coisas interessantes, outras também tem, claro, com certeza, né? Nem tudo nesse mundo é mentira. Satanás ele usa a verdade com mentiras. Então tome cuidado com esse tipo de coisa. E você deve estar pensando, né? Por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque eu percebo que quando eu gravo alguns vídeos sobre interpretação profética, eu vejo muitas pessoas interpretando a Bíblia e a profecia com viés ideológico, tanto de esquerda como direita, ok? Então isso é muito problemático, olhar a Bíblia com uma pressuposição. Então olhar a Bíblia e as profecias com um viés ideológico é muito problemático. Quando você for debruçar para estudar o texto sagrado, entenda que a própria Bíblia ela foi inserida em uma cultura, ela tem um contexto histórico, ela tem o seu próprio viés e nós temos que respeitar isso. Então tome cuidado para olhar a Bíblia com o viés ideológico de esquerda ou de direita. Lembre-se, você é cristão, você não pertence a este mundo. O mundo vai de mal a pior, mas Deus está no controle. Não haverá um salvador humano para resolver os problemas desse mundo, mas já tem um salvador divino que resolveu parte do problema, morrendo pelos teus pecados. Agora ele voltará com todo o poder e glória para estabelecer o seu reino aqui na terra. Esteja você preparado para esse momento. Beleza? Muito bem, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilhe para seus amigos, nos segue lá no Instagram em @cecilio7 e deixe alguma sugestão para os próximos vídeos. Eu quero gravar mais vídeos dando certas opiniões, né, desses tipos de assunto, mas também quero falar de mais temas proféticos e as suas interpretações, ok? E não se esquece do nosso podcast Minuto Profético, já está em várias plataformas agregadores de podcast. Você só procurar Minuto Profético. O recente aqui eu gravei falando sobre a fragilidade do mensageiro. Eu gravei com o pastor Enéas. Tenho certeza que você vai gostar, ok? Gente, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia e nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!